Olá, turma. O meu nome é Eduardo Sacramento Martins e eu fiquei responsável por falar sobre administração indireta, sociedade de economia mista e empresas públicas. Primeiramente, para falar sobre isso, eu vou falar sobre organização administrativa. A partir da emenda constitucional número 19 de 1998, houve a ruptura do modelo burocrático, administrativo burocrático, e passou a vigorar o modelo administrativo gerencial. Pois o primeiro, ele gerencial administrativo burocrático, ele fazia com que as sociedades e o ente se comportassem de forma estamentada, em estamentos. E o modelo gerencial administrativo, ele fazia com que o Estado se transformasse em um núcleo e apenas se relacionasse com as entidades, com os entes, de forma a delimitar e organizar, nada mais. Essa emenda constitucional, ela delimitou 4 setores, que foram o núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos, setores de produção de bens e serviços para o mercado. O núcleo estratégico, ele ficou encarregado de criação das leis, pela definição das políticas públicas e pela sua executoriedade. Exemplo, atividade legislativa, jurisdicional e político-administrativa. Atividades exclusivas. O Estado se faz necessário em atividades específicas, seja por imposição constitucional, seja pela necessidade do exercício do poder de autoridade. Exemplo, atividade policial, de regulação, serviços públicos, etc. E por último, o setor de produção de bens e serviços para o mercado, que esse é o mais importante para a nossa temática, pois envolve atividades que vão gerar lucro para o Estado, como uma empresa, e esses lucros eles são obtidos por empresas estatais, como sociedade de economia mista e empresas públicas. Agora, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre ente federado. Só um breve resumo. Ele está previsto na Constituição, em seu artigo 18, que diz: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Para nós, o que é mais importante é a autoadministração, pois a capacidade de organização e prestação de serviços administrativos a partir da divisão constitucional, bem como a previsão e receitas tributárias próprias. Ou seja, os membros da União, eles têm toda uma capacidade para se gerir e para delimitar as suas áreas de atuações. Agora eu vou falar um pouco sobre descentralização. A descentralização, ela parte do pressuposto que para ocorrer é necessário que exista um outro ente dotado de personalidade jurídica. E o direito brasileiro, ele, por meio do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 1988, ele expressa lá 4 exemplos de descentralização de pessoas que têm personalidade jurídica. Quais são? Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações. Um ponto que é necessário informar é que cada ente que está expresso nesta lei, ele tem autonomia para trabalhar de forma descentralizada, e todos têm personalidade jurídica própria, entre outras características comuns. Agora eu vou falar um pouco sobre administração indireta. A administração indireta, ela está caracterizada pelas
autarquias que eu falei acima, pelas entidades administrativas que eu falei acima. As entidades elas têm características e finalidades próprias. No entanto, como eu já falei, elas possuem algumas mais características comuns e princípios também. O que vale destacar aqui é o princípio da reserva legal e o princípio do controle. O princípio da reserva legal ele está expresso no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, o qual diz que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública da sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Este princípio ele diz que para a criação de uma entidade administrativa, somente por lei poderá ser fecundada autarquias e fundações, enquanto empresas públicas e sociedade de economia mista serão autorizadas por ato constitutivo. O princípio do controle ou da vinculação, que está expresso no artigo 84, inciso 2º da Constituição Federal, diz que as entidades administrativas elas devem se submeter ao poder da União, ao poder do poder que a criou, porque não é vantagem para uma administração criar um poder que vai se tornar independente e, consequentemente, pode acabar infringindo normas previstas na Constituição e acabar agredindo esse poder. Agora eu vou falar um pouco sobre empresas estatais. As empresas estatais elas estão no rol da administração indireta e compreende as empresas públicas e a sociedade de economia mesma. A maior característica é que elas atuam no setor privado, mas sua supervisão direta é do Estado, pois compreende capital exclusivo do Estado, no caso as empresas públicas, ou a maioria das suas ações pertence à União, no caso da sociedade de economia mista. As empresas estatais têm características comuns. Eu vou falar aqui agora uma das características. A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração direta, criada por autorização legal, sob qualquer forma de societária admitida em direito, cujo capital é formado por bens e valores oriundos de pessoas administrativas que prestam serviços públicos ou executam atividades econômicas. Exemplo, BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. Caixa Econômica, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Empresa Brasil de Comunicação. Agora eu vou falar um pouco sobre sociedade de economia mista. É pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, criada por lei, sob forma societária de sociedade anônima, cujo capital é formado por bens e valores oriundos de pessoas administrativas e de particulares, com controle adicionário do Estado. Exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, entre outros. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre empresas públicas e sociedade de economia mista. A primeira diferença é quanto à forma de capital. Enquanto a empresa pública ela utiliza de capital exclusivamente do Estado, da União ou dos seus entes, as sociedades de economia mista elas utilizam capital misto, que são entre particulares, civis e a União. No entanto, por critério legal, a maior parte do capital deve ser da União, para que ela tenha força societária, para que ela tenha decisões de ações, decisões nas empresas. Uma outra característica que diferencia as sociedades econômicas das empresas públicas é sobre o que eu falei agora há pouco, sobre formas societárias.
a empresa pública ela pode delimitar qualquer forma prevista no direito de sociedade, enquanto que as empresas públicas, as empresas de economia mista, elas devem, o Estado deve atuar de forma por sociedade anônima. E por fim, a que foram as empresas públicas ou estatais estão submetidas. Em relação às empresas públicas federais, essas compreendem a Justiça Federal, e as empresas públicas estaduais e municipais ou do distrito, elas compreendem a ótica do governo da Justiça Estadual. Já para a competência dos cargos administrativos, do foro dos juizados das empresas de sociedade de economia mista, todos os níveis de sociedade de economia mista, que vai desde o federal até o municipal, todos esses estão previstos para se submeterem ao juizado estadual. Eu vou falar agora só um pouquinho sobre a criação das empresas estatais. Eu já falei algumas vezes, sei que isso está ficando chato, mas as sociedades de economia mista e a empresa pública, elas são criadas por lei específica que emana do Poder Executivo. E o nascimento só ocorrerá a partir da inscrição das entidades nos atos constitutivos expressos no artigo 45 do Código Civil. Agora eu vou falar um pouco sobre o objeto das empresas estatais. As empresas estatais e as sociedades economistas têm por finalidade atender ao bem coletivo. Essa finalidade ela é alcançada por serviços públicos e por atividade de economia, por atividades econômicas. E as empresas estatais terão seu objeto definido no ato de sua origem, que está previsto no artigo 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realizar ação do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para sua criação. Ou seja, quando a entidade for promulgada a sua lei de criação, no dia que ela for promulgada, ocorrerá a delimitação da sua área de competência, a área que ela vai trabalhar, se vai ser serviços de bem públicos ou serviços de bem coletivo, serviços econômicos. Por fim, eu vou fazer uma breve análise do que aconteceu de uma empresa estatal durante a pandemia do Covid. Durante a pandemia do Covid, eu vi muitos estabelecimentos que fecharam as portas, e isso acarretou em uma grande demissão de funcionários. A CNN ela veiculou uma notícia em 2020 que 8,08 milhões de brasileiros ficaram desempregados. Isso aí dá para ter uma estimativa de como a pandemia afetou diretamente os empregados. E, consequentemente, muitos ficaram desempregados, não tiveram o que comer, não tiveram como pagar seus aluguéis, entre outras problemáticas. E o Estado, vendo isso, ele se deparou teve que intervir, teve que auxiliar, ajudar essas pessoas que sofreram esses danos. E por meio da Caixa Econômica Federal, o Estado ele se prontificou em ajudar essas famílias de forma financeira, e a Caixa Econômica Federal foi escolhida a instituição como pagadora do auxílio emergencial, que de R$600. Isso não aliviou as problemáticas das pessoas, mas com certeza deve ter dado uma assistência financeira para aquelas pessoas que não tinham nada. E com isso eu encerro a minha apresentação. Turma de Direito, muito obrigado pela atenção.